Esse é o episódio 71 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory aqui em São Paulo. E hoje eu converso com a Aurora Su, que é a CRO da Omie, que é um dos principais ERPs na nuvem aqui no Brasil, além de ser um ecossistema de serviços financeiros e de educação para empresários. Aurora, obrigado por vir aqui bater esse papo hoje. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês, muito legal mesmo. Aurora, a primeira pergunta é uma curiosidade, porque quando eu te apresentei agora, o cargo é CRO, né? O que é o cargo de CRO, para começar e para explicar para o pessoal? Bom, ele quer dizer Chief Revenue Officer, e ele é um cargo, uma função que engloba várias disciplinas. Mas, de verdade, nem eu sabia o que era essa função antes de conhecer o Marcelo. Que é o fundador da Omie. Que é o fundador da Omie. Na verdade, eu conheci essa função há 3 anos atrás, porque a gente começou a conversar uns 5 meses antes de começar na Omie. E aí eu tive que perguntar para ele, mas o que faz essa função? É vendas? É marketing? Cuida de cliente? Né? Me explica melhor. E aí ele me explicou que é, de fato, uma função relativamente nova no mercado. E que é uma intersecção, né, de vendas, né, com o CS e tudo mais, e tantos cargos hoje de liderança, até de C-level, né, que são cargos que eles vieram muito com o crescimento do mercado digital, de certa forma, né? Total, até porque essas disciplinas, elas precisam estar mais interligadas para o negócio acontecer. E tem muito, né? Quando você vai para uma empresa mais tradicional e você tem a área de marketing, de vendas, né, de CS, elas normalmente são silos e não são interligadas entre si. E na nova economia, essa integração dessas áreas, dessas disciplinas, são muito importantes para o negócio. Por quê? Porque, na verdade, é uma jornada que a gente persegue. A gente quer dar a melhor experiência para o cliente. E se essas disciplinas trabalharem separadas, como acontece normalmente nas empresas tradicionais, não funciona. Agora, vendo o seu histórico, você falando assim, né, parece que você, já veio com todo esse conhecimento na bagagem, né, mas pela tua experiência, muito em cargos de vendas, né, não digo marketing, mas liderando a área de negócios de muitas empresas de tecnologia, vindo de telecom, tecnologia mais tradicional, tudo isso deve ter sido um processo, né? Eu queria que você desse um resumo dessa trajetória, porque o mundo das startups, scale-ups é mais recente, né? Sim. Bom, posso começar um pouco desde o início? Opa, claro. Bom, eu sempre quis ser executiva. E eu sou filha de pais imigrantes, né, que tiveram que empreender é uma palavra muito bonita, né, na verdade eles tiveram que sobreviver, e aí eu sempre tive muita curiosidade vendo meus pais, né, empreendendo entre altos e baixos, mais baixos até, né, e aí eu falei, como é que será que faz gestão de uma empresa mais profissional, de uma empresa maior? Eu sempre tive muito essa curiosidade. E aí, até antes, naquela época colegial, né? Até antes de entrar no colegial, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser executiva. Eu queria trabalhar numa empresa grande e eu queria entender como é que faz uma gestão profissional. E eu comecei assim. E na época que a gente é relativamente contemporâneo, né? A gente olhava muito mais para carreira executiva e multinacional do que para empreender, que era muito menos glamuroso do que os tempos de hoje, né? Total. Eu sempre quis ser executiva. Eu até, olhando os meus pais, talvez um pouco essa coisa do sofrimento, mas ao mesmo tempo também muito inspirador. Uhum. E aí hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com empreendedor e eu estou até, sabe, lembrando desse passado, que é muito legal. Mas ao mesmo tempo eu queria aprender sim a fazer uma gestão mais profissional, em trabalhar em multinacional, tanto que eu acabei trabalhando um pouco mais de 13 anos no mercado de telecom. Naquela época era NET, Globocabo. Sim. E depois eu fui trabalhar mais 10 anos no grupo Telefônica Vivo. E aí eu passei por várias áreas. Eu comecei na área de planejamento financeiro, olha só. Uhum. Mas depois eu me apaixonei por vendas. Eu acho isso curioso porque assim, eu lembro quando eu era adolescente, eu já programava computador, né? E aí a minha família ela também tem uma origem assim de imigrantes, no caso, imigrantes japoneses, vieram e aí teve que se virar. E aí, assim, o meu pai foi o primeiro da família que saiu,
né, do campo para vir estudar, se formou engenheiro, formou os irmãos mais novos, e aí eu vim com uma certa pressão, né, do tipo assim, ou você faz poli ou faz ITA, né, meio que eu não tinha muita escolha, né, e eu tava meio que traçado para também seguir uma carreira executiva, só que eu tinha alguma coisa em mim que eu sempre quis empreender, eu fazia software quando era criança e já queria vender o software, né. No seu caso, você já tinha se chamado para ser executivo, você já pensava nisso, né? Agora, quando você fala em vendas, ele é um outro skill, né? Que não é exatamente o de ser executivo, que ou nasce com a pessoa, ou a pessoa descobre muito cedo, né? Como foi para você descobrir essa paixão por vendas? Bom, eu sempre fui muito analítica, né? Gostava muito das disciplinas de matemática, de exatas. E aí... Você fez GV, né? Eu fiz GV, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei minha carreira, eu fui trabalhar em finanças, em planejamento financeiro. Eu comecei na NET, inclusive, para lançar o Virtua. Olha só, fui seu cliente então. E olha só, hein? O Speed não é a primeira banda larga do país, tá? É o Virtua. Eu fui assinante de Speed 256 kbps, isso final da década de 90, talvez, não lembro quando foi, e depois eu migrei para Virtua. E aí, a gente começou a fazer o planejamento financeiro e tal. Naquela época, eu trabalhava com Lobo, que inclusive a gente tinha uma sala fechada, porque o projeto era secreto, a gente não podia contar o que a gente estava fazendo para o resto da empresa. Porque é muito legal, né? Quando você começa a carreira e tem essas coisas acontecendo e projeto especial. Projeto especial, você lançando a primeira banda larga do país, tal. Cara, eu falei, meu Deus. Mas aí, depois do planejamento financeiro, vem muito a parte de planejamento comercial. Uhum. Foi aí que eu comecei a me interessar por vendas. Mas você vê que essa coisa muito analítica, né? Fazendo muito plano, olhando número, quanto que a gente ia conquistar, em quais cidades a gente estaria, qual que era o tamanho do mercado potencial. Ou seja, e aí foi, né? E aí... Depois de planejamento comercial, você acaba trabalhando com vendas diretamente. Isso foi muito legal, né? Porque ao longo do tempo, eu até fui depois para o Grupo Telefônica e passei por diversas áreas de planejamento comercial, de desenvolvimento comercial e vendas. E eu tive uma oportunidade imensa de dirigir times grandes de vendas. Tanto de canais diretos, né? Quanto de canais indiretos, que foi muito legal. De parceiros, né? De parceiros. E na Telefônica tudo é muito gigante, né? Então você tem assim, times de vendas de 200 pessoas, 300 pessoas, canais indiretos com 1.500 pessoas. E aí você vai aprendendo que você tem que montar uma máquina. Então vai ser uma coisa meio natural, assim, que você vai adquirindo de conhecimento, porque você tem que fazer ela funcionar, porque no final é muita gente, você tem que ter método. Você tem que ter metodologia, e hoje mudou a palavra, hoje tem que ter playbook, né, montado. E aí foi, também passei por áreas de marketing, né, por também ter um pouco essa coisa mais analítica, gostar de dados, gostar de métricas. Acabei passando também pela área de marketing. Isso tudo em telecom ainda? Isso tudo em telecom. Fiquei 10 anos no grupo, né? Uma baita escola, né? Super, super. E você traz experiências até hoje? Até hoje. Tenho muita gratidão de ter passado por esse grupo. É incrível. Uma empresa muito orientada a resultado e a pessoas. E uma cultura de resultado muito forte, né? Muito forte. Os espanhóis são muito orientados a resultado, mas foi uma baita escola. Mas, ao mesmo tempo, chegou uma determinada época da minha vida, depois de 10 anos, eu falei, cara... Quero ver outras coisas. Telefone fixo vai morrer. Banda larga vai virar commodity. Sim. E utility, né? Exatamente. Eu falei, eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar no mercado super sexy chamado tecnologia. Que era TI na época. Que era TI na época. E eu falei, poxa, eu preciso tentar, eu preciso ir para esse mercado. E aí eu aproveitei um programa de demissão incentivada que teve no grupo e saí. Eu não tinha nenhuma oportunidade à vista, mas ao mesmo tempo você tem que ter sorte na vida, né? Ah, tem isso, hein? Você tem que ter sorte na vida, porque naquela época, não sei se você lembra,
ainda tinha muito preconceito com pessoas que não eram do mercado de tecnologia e também não conheciam nada, assim, do jargão de tecnologia, Sim. não sabia falar as palavras. Os executivos eram pessoas formadas já na parte técnica que depois Perfeito. ascendiam, né? Perfeito. E o pior, né? Ser mulher. Sim. Hoje, nesse mercado de tecnologia, só tem 20% de mulheres. Imagina naquela época. E uma pessoa que não sabia nada. E, de fato, assim, eu ia conversar com as pessoas, eu falei, cara, o que esse cara tá falando? E quanto mais sobe na pirâmide, né, da hierarquia, mais rarefeito é esse ar, vamos dizer assim, né? Total. Para as mulheres executivas, né? Eu tive aqui conversando com várias, né? Inclusive eu me lembro muito bem da Mariana Dias, da GUP, né? E ela falando assim, como ela se sente hoje na obrigação de ajudar. E acho que depois mais pra gente vai falar sobre isso também, né? Legal, é um tema que eu amo. É. Mas eu tava falando que você tem que ter sorte. E aí eu conheci a Marília Roca, que na época era conselheira da TOTUS, e falou assim, conheci inclusive por conta do grupo de mulheres, que eu sou diretora inclusive até hoje, e aí ela falou assim, cara, Aurora, a gente tá procurando uma pessoa com a sua expertise. Eu falei, puta, que legal, né? A TOTUS, a maior empresa de software do De país, gestão, né? A maior empresa de tecnologia do Brasil. Sim. E eu falei, putz, que legal. Por isso que eu falo que você também tem que ter sorte na vida. É o sorte e o timing, né? Perfeito. Tem, só em cima disso, tem uma palestra do fundador da Idea Lab, que é uma incubadora, né, de startups, né, que é o Bill Gross. Ele tem uma palestra de 8 minutos que ele fala, a gente analisou centenas de companhias que a gente investiu ou que não investiu, que deu certo e que deu errado, e começou a pontuar os elementos de timing, funding, pessoas, ideia e execução. E na matriz que eles montaram, timing veio em primeiro lugar, né, para o sucesso de um negócio, né? Isso diz muito, né? Eu acho que você tem super razão, Léo, porque assim, eu tinha decidido sair porque de fato assim, tava morrendo. Os produtos que eu tava vendendo, eu já não tava mais acreditando naquilo. E assim, E eu você não preciso estava acreditar. acomodada, né? Você ainda queria crescer e ver mais coisas, né? Perfeito. E dentro da Telefônica Vivo, a gente tem muita oportunidade. Eu passei por 4, 5 áreas lá dentro. E você sempre tem chance de ir para as outras áreas, aprender. Mas mesmo assim, eu falei, cara, eu não acredito mais no produto. E você tem que estar de corpo e alma. Eu acredito muito nisso para você fazer também um bom trabalho. Não é só a parte técnica, né, de você entregar resultado, mas você tá lá de corpo e alma, você tá feliz. Você levantar da cama e você falar, cara, que legal que eu tô fazendo, que eu tô construindo, que eu tô ajudando, né, a transformar o país, Sim. muitas vezes. Sim. E, assim, foi uma decisão difícil, de fato. E, ao mesmo tempo, eu queria um mercado difícil, que ninguém me queria. Altamente competitivo. Já tem o preconceito do segmento, e num mercado extremamente competitivo, onde a TOTUS compete com companhias globais, né? E Vamos super dizer assim. masculino, né? Sim. Super masculino, Sim. porque é de engenheiros. É. Só tinha engenheiros. O fato de eu ter feito administração não me ajudou em nada ir para o mercado de tecnologia. Porque se eu tivesse me formado em engenharia, talvez eu tivesse até mais chance. Sim. E aí você foi para TOTUS e fez um longo período lá também, né? Quase 5 anos, quase 5 anos. E foi muito legal, porque naquele momento que eu fui para TOTUS... Qual foi o desafio inicial lá? Teve um desafio inicial, que a Marília, inclusive como conselheira, foi mentora desse desafio inicial. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, o que foi muito legal. E hoje a gente é amiga até hoje por conta disso. Esse laço foi construído a partir desse momento. Mas o Laércio e os conselheiros, por acho que mais de 8 anos, eles queriam de fato construir os dados da companhia. E dados que de fato trouxessem informações real time. Aham. Para você ter uma ideia, naquela época, eles olhavam todas as informações em Excel. E eu cheguei lá, E né? não é tanto tempo atrás, né? Não, Que época que 2012. era? Nossa. 2012, eu entrei lá em setembro de 2012. E o time, né, que eu acabei ganhando um time inicial. Depois eu até acabei ganhando mais áreas lá dentro, que a gente foi consolidando. Mas nesse primeiro momento, as informações eram entregues em Excel, por e-mail,
e ninguém abria, Léo. Ninguém imaginaria olhando de fora. Virou né? paisagem. A informação, por quê? Porque era informação de vários dias atrás, muitas vezes semanas, e que não diziam nada. E eles queriam informações real time. Como é que eu entrego, inclusive com uma profundidade, não só de informação, mas em toda a camada hierárquica. Não só para o gestor, mas chegando até no vendedor. Não, mas aí Trazendo você... informação de quanto ele vendeu versus a meta dele. E aí você liderou esse projeto para integrar essa base de dados e apresentar em tempo real, é isso? Perfeito. O projeto chamou Projeto Empower. Eu lembro que o Laércio me deu um desafio de entregar a V1 desse projeto em janeiro. Eu não tive Natal nesse ano, porque a gente trabalhou insanamente. O time que estava trabalhando era incrível. Todo mundo tem muito orgulho desse trabalho que a gente entregou, mas a gente entregou 2 de janeiro. A gente subiu os primeiros dashboards. Foi incrível, porque assim, é um trabalho imenso. Imagina você consolidar 30 empresas que foram adquiridas Sim. ao longo do tempo. Naquela época, inclusive, se falava num número de clientes que depois a gente teve que revisar. Porque Quando você consolidou, tem cliente duplicado, sim. normal. Imagina fazer esse trabalho pela primeira vez, sem cultura de dados, inclusive. Mas assim, foi incrível o trabalho. Mas teve algumas coisas nesse projeto que foram primeira vez para você também. Foi, mas diferente. Uhum. É fato que essa parte técnica de consolidação de dados foi a primeira vez. Mas a gente vinha de uma cultura de dados muito forte, né? O Grupo Telefônica Vivo tem uma cultura de dados muito forte. Interessante isso. Muito analítico. A gente ia até assim... Eu lembro que muitas vezes a gente trabalhava assim até 5 horas da manhã, porque a gente queria ir no detalhe do dado. Por que está acontecendo esse churn? Por que a gente está tendo desistência de venda? Por que a gente está vendendo determinado produto em determinada região versus outras regiões que a gente não estava vendendo nada? Então, a gente já tinha uma cultura muito forte de dados. E pelo que você está falando, você liderando esse projeto, você tinha que ter um time muito comprado com você para isso ser realizado, né? Porque essa energia que você aplica, pelo que eu tô vendo, né? Com essa paixão de fazer acontecer, tem que acompanhar o ritmo, né? Tem que acompanhar o ritmo, mas assim, eu sempre tive muita sorte de ter times bons e times com energia. Não sei se eu puxo, mas ao mesmo tempo, assim, eu sinto que tá todo mundo comigo, sabe? Com a companhia e com propósito. Isso é muito legal. E todo mundo tem muito, assim, eu lembro desse projeto, assim, com muito prazer, sabe? Porque a gente, de fato, entregou 2 de janeiro, quando a gente subiu, sabe? E assim, a gente não teve Natal, não teve Ano Novo, mas foi tão legal ver aqueles dashboards, aqueles primeiros dashboards. E depois esse projeto, inclusive, continuou por mais 1 ano e meio, ganhou muito corpo. Eu fui reconhecida, inclusive, como executiva do ano pelo Laércio. Que legal. E o Laércio acompanhava esse projeto quinzenalmente. Ele fazia follow-up. Ele falou assim, cara, o conselho pede esse trabalho há muito tempo e a gente nunca conseguiu entregar. Então foi muito legal para todo mundo. E foi uma milestone importante para você, porque acredito que a partir desse projeto você ganhou muito confiança, né, do conselho e tudo mais, e isso te lançou para outros desafios lá dentro, né? Total. Aí depois desse projeto, a gente acabou consolidando a área de CRM, área de inteligência comercial, a própria área de informações, de planejamento comercial. E aí foi, né? Realmente, eu ganhei bastante confiança da companhia, do Laércio. Naquela época eu trabalhei com o Flávio Balestrin, com o Rodrigo Caserta, que é hoje um cara super conhecido no mercado de tecnologia, que eu simplesmente amo. Aprendi muito com ele. E assim foi, né? E acabei virando diretora de canais de distribuição, que representava 50% do resultado da companhia. Caramba, da holding inteira. Da holding inteira. E peguei os canais, as franquias, no momento de virada do modelo SaaS. O que foi, assim, extremamente estressante. Por quê? Porque a gente tinha que virar o modelo.
É, E virar o modelo mexe no bolso deles, mexia na comissão deles. de curto prazo, né? De curto prazo, mas óbvio que assim, não tinha jeito, porque é pegar, mudar, transformar, porque senão todo mundo ia morrer. A Sim. companhia ia morrer, os canais iam morrer. Mas de qualquer forma, todo mundo, quando pensa em remuneração, pensa muito a curto prazo. Sim. Então foi, de fato, um momento bastante desafiador, mas ao mesmo tempo de muitos aprendizados. É engraçado você falar, porque quando você fala do mundo de telecom, você pegou um mundo onde estavam indo das linhas telefônicas para a linha celular e depois para a banda larga, né? E quando você entrou no mercado de tecnologia, você pegou uma empresa que veio da TI tradicional, on-premise, que é a venda de licença de software, e teve que se adaptar ao novo modelo de nuvem, de SaaS, de recorrência, né? E essa virada de chave ou pode fazer a empresa prosperar num novo modelo, ou pode fazer a empresa ficar para dentro. Eu vi muita empresa de software on-premise ficar pelo caminho e ser derrubado por SaaS e startups mais modernas, assim, né? Perfeito. Mas ela tinha que fazer esse movimento. Hoje está muito claro que não tinha outra saída. Aham. E hoje a sua experiência de hoje, ela vem na esteira de tudo isso, né? Total. E depois da TOTUS, você já foi direto para o mundo, porque me parece que deve ter tido outro momento de inquietude aí, e você veio para o mundo das startups, das empresas mais digitais, né? Como é que foi essa transição? Bom, depois desse desafio com canais de distribuição da TOTUS, eu também fui operações, peguei um presidente novo, que foi o Rodrigo Ked, que não ficou muito tempo, mas foi incrível também trabalhar com ele, um cara incrível. E aí depois senti que, de fato, ele saiu, aí o Laércio voltou, e eu senti que eu já tinha cumprido um ciclo. Uhum. E aí eu fui trabalhar na Lynx, depois de um tempo, inclusive, que eu tava, sabe, quando você tem um período que você quer repensar e que você quer viajar. Nesse ano eu fui fazer 2 cursos na Singularity também. Eu falei, gente... Mini sabático para reciclar. mas ao mesmo tempo, para muito mais reciclagem do que para, sabe, Descanso, viajar, descanso. Eu queria escutar coisas novas, eu queria aprender coisas novas. E aí depois eu voltei pro mercado, sim. E nessa época, inclusive, foi a época que eu conheci o Edson Rigonati. E eu fui conversar com ele nessa época de transição que eu tava, porque eu já estava pensando em fazer uma transição pro mercado de startups. Uhum. Olha só que coisa. E você foi buscar aconselhamento que é o Yoda, né? O Rigonati. E aí foi a Marília, inclusive, que falou, vai conversar com o Edson. Talvez ele te dê muita luz nesse momento que você tá buscando alguma coisa nova. E aí, ele até mesmo falou na conversa, poxa, Aurora, eu achei que você, de fato, ia para esse mercado mais novo. Mas eu acabei indo trabalhar na Lynx por mais um tempo. Eu não estava totalmente convencida. De pôr os 2 pés no barco das por quê? startups. Porque no final, eu achei que não ia dar certo, Léo. Por cultura. Por cultura. Tudo muito diferente, né? Você trabalhar num mercado mais tradicional, onde você não pensa muito a curto prazo. Porque você ir para Lynx, foi um movimento lateral. Foi. Porque basicamente é gestão, mas na área comercial, né? Sim. Do software, né? Sim, eu fui diretora de estratégia comercial, eu era matricial com as business units de negócio, né? Que a gente tinha lá vários, na moda, food, posto de gasolina, farmácia, etc. Então era um pouco cross dentro da companhia, mas ao mesmo tempo, assim, o mercado tradicional, Sim. sem grandes mudanças, né? Mas eu, de verdade, achei que eu não ia dar certo nesse mundo de startups, scale-ups. Tanto que depois dessa minha passagem pela Lynx, eu acabei, acho que saindo em novembro, né? E aí estourou a pandemia. Olha. Em março de 2020. E nessa época, o que aconteceu? Aí o meu senso de give back, falei, cara, com as minhas amigas todas, a gente precisa ajudar. A gente precisa fazer alguma coisa, assim. Com o poder de influência que a gente tem, a gente não pode ver tudo que está acontecendo e não fazer nada. E aí a gente começou um movimento de arrecadação para doar cestas básicas para as pessoas muito vulneráveis. E isso é o embrião ou é o que você tem como instituto?
Perfeito. Perfeito. Começou com esse movimento, né, de algumas amigas se juntando, e aí, de fato, a gente conseguiu uma arrecadação muito legal. E a gente entregou muitas cestas básicas junto com uma rede de supermercados de periferia que chamava Mais Brasil. E aí acabou que esse movimento todo fez com que a gente, de fato, criasse um instituto social. Nossa, que hoje é muito mais uma startup social, tá? Uhum. Do que um instituto social. Por que você disse que é uma startup social? Porque ela É baseada em tecnologia para um fim. 100% baseada em tecnologia. A gente hoje, né? Hoje esse instituto, que já é uma startup, já virou basicamente, deve ter passado o quê? 2 anos e pouco. Uhum. A gente construiu um aplicativo, porque a gente usa dados e tecnologia para poder transformar a vida de pessoas muito vulneráveis. De que forma? Você imagina assim, o que é pessoas vulneráveis? Você Uhum. pode me perguntar. Pessoas de famílias que têm renda per capita de R$100 por mês, muitas vezes. Quase a grande maioria ganha menos de um salário mínimo, que não é um salário de subsistência. Uhum. Hoje, você sabe que uma família, para poder viver, ela precisa de R$6.500 para ela poder viver com dignidade. E o nosso salário mínimo está longe de chegar nesse patamar. E nem somando auxílios Brasil e tudo mais, não chega nem em 1/3 disso. Né? Exatamente. E aí a gente construiu um aplicativo, que basicamente é um marketplace que leva oportunidades para essas pessoas. Tanto no nível, de doação, porque a gente começou assim, e a gente percebeu que as pessoas, quando elas estão com fome, ela não pensa no próximo estágio. Sim. Tanto que uma das total, nossas... Né? Maslow total. Tanto que hoje, o nosso propósito é tirar 1 milhão de pessoas da fome até 2025. Através dessa iniciativa? Através dessa iniciativa. Caramba. Porque com tecnologia, você tem alcance. Qual o nome do instituto, só para o pessoal saber? Chama Aqui Posso Mais. E você pode entrar no site, mas você consegue operar o aplicativo dentro do seu próprio celular. E aí, como ele é um marketplace, então tem tanto as pessoas que precisam de ajuda, então se eu sou uma empresa, uma pessoa que quer ajudar, eu consigo entrar no aplicativo e de alguma forma usar do marketplace para prover alguma coisa. Na verdade, não é assim tão no CPF, tá? A gente hoje tem muitos parceiros. Para você ter uma ideia, a gente tem parceiros como Kimberly-Clark, como uma Unilever, como um Grupo Ânima, um Doutor Consulta. Por quê? O que é o nosso marketplace? São oportunidades que a gente tem em cada uma dessas verticais. Então, eu quero, além da doação, que é o primeiro nível, né? Primeiro nível, eu posso levar oportunidade de educação, de empreendedorismo, de emprego, de saúde. Ou seja, são oportunidades que a gente leva para essas pessoas poderem se transformar. Entendi. Imagina uma pessoa, né, que começa a aprender a fazer bolo. E a partir disso, ela começa a vender o bolo. E ela consegue ter uma renda. E ela começa a transformar a vida dela. E a gente consegue acompanhar isso no CPF. Porque, de fato, a gente quer acompanhar a transformação da vida dessa pessoa. A jornada de transformação. Exatamente, porque a gente acredita que, dependendo do estágio que ela tiver, a gente ajuda com uma doação, que pode ser cesta, que pode ser dinheiro. E depois a capacitação. E depois ela vai para os outros níveis. Ela vai para uma capacitação, ela procura um emprego, ela estuda, ela faz prevenção de saúde. E aí você transforma a tua vida. Olha, você falando dessa forma, né? Eu sei que dá para ir muito mais longe para falar sobre só esse tema, mas basicamente você e as pessoas que estavam com você criaram uma startup. Sim. Né? Uma startup social. Sim. E foi indo, sabe, Léo? Foi um negócio assim que a gente não tinha essa dimensão, mas é que as meninas também são incríveis, né? São as meninas que fazem parte desse projeto, e a gente também tem um investidor social forte, que é um banqueiro, inclusive, que aportou investimento, e a gente também, com o nosso nível de influência, a gente acabou trazendo muitos parceiros que acabaram contribuindo também de uma forma direta
e de uma forma indireta com esses investimentos. Para você ter uma ideia, a gente já investiu 9 milhões de reais. Caramba. Quase que uma rodada seed de startups, né, robustas, mas né? sozinhos. Sim, muito e legal. foi indo, sabe? E a gente foi construindo e agora a gente está querendo ir para um próximo estágio onde a gente consegue trabalhar muito melhor o S do ESG. Uhum. Né? Que hoje o E é muito bem trabalhado. Sim. Mas o S não. E você não consegue nem valorar muitas vezes. Como é que você causa impacto social? Como é que você valora impacto social? E a gente agora está nesse estágio. E aí vem tecnologia valorar. E dados por trás de tudo isso. Total, né? Porque uma coisa a gente percebeu quando a gente começou a ajudar as pessoas é que essas empresas grandes como Kimberly-Clark, Unilever, ela queria saber de fato que aquela doação que ela estava fazendo, que às vezes é de milhões, de fato estava chegando nas pessoas. Sim. Qual a governança em cima desse investimento? E daí são poucos canais confiáveis, né? Total. Porque hoje, a gente tem hoje no mundo muitas pessoas que doam. Eu tô lendo até o livro do Yunus agora, né? E assim, de fato, existe muito essa vontade de querer mudar o mundo. Mas como é que você valora isso? Quais são os canais? Exatamente. Como é que você garante, né, que aquele investimento tá chegando nas pessoas e que tá transformando a vida delas? Você não tem isso. E a gente percebeu que isso era uma dor. Agora, isso tudo, início de pandemia, claro que aí foi se desenvolvendo até os dias de hoje, né? E vocês devem estar olhando o farol vai aumentando, né? E você vai enxergando cada vez mais longe, né? Quando você está num projeto, né? Não, e quando a gente vai conversar, né, com as empresas, elas falam, nossa, que legal, porque, assim, vocês conseguem medir o impacto social que eu estou fazendo para essas pessoas que eu escolhi como target. Isso é muito legal. E depois ela usa desse dado para prestar conta com seus próprios stakeholders e para o mercado. Né? Agora, como que foi tudo isso? Início de pandemia, começou uma ação social que virou uma startup social. E como que chegou a OMI nisso tudo? A OMIE? Isso, foi alguns meses depois. Na verdade, eu conheci o Marcelo bem no início da pandemia. Assim. Estourou a pandemia e aí a empresa, inclusive, como todas as empresas muito focadas em PYMEs, né, perderam muita receita. Era uma companhia que crescia todos os meses. De repente, a pandemia fez com que, né, começasse a ter crescimento negativo ou crescimento zero. E aí eu conheci o Marcelo nessa época. Eu falei, Marcelo, eu vou te ajudar. E quem me apresentou para o Marcelo foi o Edson Rigonati. Ele, na verdade... Que tinha conversado com você pré-Links. Exatamente. Ele falou, como é que você tá, Aurora? Eu falei, puta, tô aqui nesse projeto mais social, tal, não sei o quê. Mas, Toda uma transição, né? Não, mas eu falei assim, mas pode passar meu telefone pro Marcelo que eu vou ajudá-lo. Vou ajudá-lo a achar uma pessoa para ele. Então, eu fui muito com essa intenção. Eu tenho muito essa coisa de ajudar as pessoas. Só que aí o Marcelo é muito carismático. Ele te vendeu o projeto. Ele vendeu o sonho, porque os founders, eles trabalham muito por propósito. Sim, sem dúvida. Isso é muito genuíno, que, assim, eu não tive isso trabalhando nas multinacionais. E só uma coisa curiosa, né? Eu tenho aqui um balanço aqui de convidados e convidadas, né? Que tem muitos founders e também tem executivos C-level que vêm de grandes companhias multinacionais e depois vão para startups. É legal, é interessante ver a diferença, onde o founder vem muito no propósito e na visão, e claro que a capacidade de execução, né? E os executivos, eles vêm com muito conhecimento e bagagem técnica e aportam nessas startups no momento do scale-up, que é necessário trazer esses skills do mercado, né? Perfeito, é isso. Você sabe que eu fiz essa pergunta para o Marcelo depois, né? Fazendo um parênteses aqui, depois a gente até volta lá no começo, como é que foi e tal, esse namoro. Mas eu fiz a pergunta para ele, por que você quis contratar uma profissional ou um CRO, né, nesse momento? Por que você teve essa decisão e por que foi naquele momento? E aí ele me respondeu da seguinte forma. Porque eu, de fato, humildemente, achei que eu não tinha mais as competências para poder tocar as áreas que eu estava tocando. Olha que legal. E além disso, eu também estava com uma visão muito voltada para mercado. Conversando muito do meu tempo com os investidores, inclusive de fora,
E eu não estava mais na operação. E a Omie, ela foi... Eu acompanhei porque eu fui usuário de Omie lá em 2014, 15, porque meu contador foi um dos primeiros da rede aí de parceiros e tal. Ela cresceu muito, começou a consolidar o mercado, né, recebeu diversas rodadas gigantescas, né, de venture capital e tudo mais, e aí eu imagino que o papel do CEO, do founder, ele começa a virar outro, né? Sim, total. Né? E hoje... autoconhecimento é importante, né, para saber o momento de trazer gente, né? Total, e o Marcelo, nesse aspecto, ele é incrível. Ele é incrível, extremamente humilde, escuta. Ele é um founder, como todos os founders, e com uma intensidade bastante alta. Eu nem sei se eu vou encontrar founders com a intensidade que ele tem, mas ao mesmo tempo é muito humilde, sabe? Escutando muito, respeitando. Mas ao mesmo tempo, eu também, do meu lado, Léo, eu senti que eu tinha que aprender muita coisa. Então, e aí, como que foi, né? Porque você falou, na outra fase, quando você saiu da TOTUS e falou, putz, será que eu vou pro mercado de startups, mercado mais digital e tudo mais? Você não foi com um certo medo de não se adaptar. E aí o Marcelo te vendeu esse desafio. Como é que foi a sua decisão de falar, putz, eu vou apostar e vou tentar, mesmo que tenha que aprender muito, né? Bom, primeiro porque, de fato, ele é muito carismático. E ele é um vendedor nato. Ele te convence. Mesmo assim, eu achei que eu não ia dar certo. Eu falei, vamos fazer um teste. Eu entrei como PJ. Literalmente, eu fiquei fazendo os 3 meses de experiência. E só depois que eu falei, não, tô completamente apaixonada pela companhia. E, assim, fiquei, né? Tô aqui até hoje, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aurora, qual a diferença? Você que passou por empresas muito grandes, multinacionais, né, empresas mais, entre aspas, tradicionais, apesar de estarem no mercado de tecnologia, o que você encontrou de diferente na cultura da Omie? Primeiro, a coisa do propósito. Isso é muito forte. Mesmo que você tenha trabalhado em empresas que falam que tem uma cultura muito forte, de fato tem, tá? Porque trabalham isso de uma forma muito profissional. Mas é diferente. Não é genuíno. Isso, de fato, assim, numa empresa de founder é genuíno. E você acredita. A gente tem uma missão muito grande lá. E eu sou filha de pais imigrantes, que lembra, que tiveram que empreender. E eu acredito muito nessa transformação através do empreendedorismo. E a gente vai, não é porque a gente pega carona e vai porque vai. Não, porque a gente acredita que isso transforma o Brasil. Se a gente tivesse mais empreendedores com a mentalidade do Marcelo Lombardo, do César da Gympass, do João do Ebanks, e aí vários outros founders que a gente pode aqui listar, que são muito legais, né? A gente teve uma safra aí incrível, né, de founders. Altíssimo impacto, né? Imagina se a gente tivesse essa mentalidade no Brasil. A gente transforma o Brasil. Eu acredito nisso também. E eu acredito no que você falou também, né? A gente veio aí de uma década, né, de grandes founders de muita startup de alto impacto, né? Super. E você também, só um parênteses também, você tá envolvido na Endeavor também, né? Eu acabei virando mentora, acho que em outubro do ano passado. Tá recente, mas tá intenso, viu? Você sabe que eu dedico toda a minha sexta-feira, um horário das 3 às 4 horas, esse horário. E todas as sextas-feiras são preenchidas, porque eu sempre tenho um mentor aí, mentorado. Um mentorado, né? Que eu acabo ou pegando por um tempo, ou algumas mentorias mais individuais. Nessa quarta também tem uma mentoria com 12 empresas, com 12 founders, e foi muito legal, assim. De novo, o lance do give back, né? Mas ao mesmo tempo, eu posso te dizer que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. É uma troca, né? Sem dúvida alguma. Acho que quando tem essa mentalidade, o ganho é muito grande, né? Muito. Aurora, qual foi o desafio inicial na Omie, hein? Quando você chegou lá, e o que você teve que fazer? Porque você falou, né, início de pandemia, então um momento que deu uma estagnada na receita, as empresas começaram a segurar investimento, deve ter dado churn de algumas empresas e tal. Qual foi o desafio? O que você trabalhou na estrutura para começar a montar esse alicerce que trouxe a empresa até hoje, e hoje a empresa está voando novamente, né? Ótima pergunta. Bom, primeiro estancar o não crescimento ou o crescimento negativo, né? Que isso estava realmente... Sim, primeiro tirando o Marcelo total da zona de conforto, e
que está acontecendo. E ele tinha feito uma decisão muito importante naquele momento, foi a pivotagem para os clientes maiores. Porque, de fato, os clientes menores, né, PYMEs, estavam sofrendo muito com a pandemia. Mas teve uma coisa que o Marcelo me disse, que naquele momento, quando ele me disse, eu não dei muita atenção, mas depois virou meu mantra, que é: Aurora, você tem que trabalhar olhando lá na frente, ok e tal, mas você tem que olhar o curto prazo também. Então é o equilíbrio do curto e do médio prazo, porque o longo não existe mais. Sim. E de fato, isso foi ainda muito... mais agora, esse ano, com a mudança macroeconômica, encurtamento, né, de capital de late stage e tudo mais, né? Total. E eu vim de mercados que você só olha o longo prazo. Sim. Que você faz business plans de 5 anos. A empresa e ninguém te cobrava o resultado de curto prazo. A vida da empresa não estava em jogo, né? Não. Então, essa mudança de mentalidade, para mim, ela não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui capturar que esse era um ponto importantíssimo para eu dar certo na companhia e também para virar o jogo dela naquele momento de pandemia que ela estava. Então, assim, a gente cresce há 29 meses, month over month. Mas, ao mesmo tempo, se você não estiver pensando, montando o teu plano para daqui 6 meses, você não dobra o resultado. Sim. Então, você tem que ter muito essa coisa do equilíbrio. E, de fato, foi um aprendizado para mim, porque eu nunca tinha vivido isso. E aí... deve ter mexido, né, em estrutura, pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo a Omie, e aí eu conheci a empresa, na época ela era apenas um ERP na nuvem para empresas de pequeno porte, médio porte, né, e de repente a gente vê, assim, de novo, eu não tava eu tô no mercado de tecnologia, acompanhando startups, não estava tão óbvio para mim que a Omie seria essa empresa que acelerasse tanto, começou a diversificar a sua oferta de serviços correlatos dentro de um centro, sendo o seu sistema de gestão, e começou a consolidar o mercado fazendo aquisições, até de bancos como a Linker e tudo mais, né? E você tá lá olhando tudo isso acontecer, né? A coisa é meio intensa lá, né? O ritmo. Extremamente intenso. E eu posso te falar uma coisa, que isso também é uma armadilha? Porque quando eu entrei na companhia, eu falei, cara, tem muita oportunidade. E eu falo muito uma coisa que todo mundo morre de dar risada de mim, porque eu falo toda hora, cara, o mato tá muito alto. Só que ao mesmo tempo, tem tanta coisa para fazer e tanta oportunidade que você também pode cair numa armadilha de não focar. Então é fazer as escolhas, porque tem muita oportunidade. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei, eu falei assim, cara, tem um produto incrível. Tem Omie Lovers. Depois eu vou te falar o nosso índice de promotores dentro da companhia. É um negócio, assim, absurdo. A gente tem mercado potencial gigante. E aí eu não tô nem falando das 20 milhões de empresas que tem no Brasil. Eu tô falando das 5 milhões de empresas, que eu tô falando só do mercado potencial endereçável. A gente tem time. O nosso time é apaixonadíssimo pela companhia. Eu falei, cara, a gente tem tudo para fazer esse negócio acontecer. E hoje, olhando tudo isso, como que, de tantas coisas que estão acontecendo, como que você diria que é o posicionamento da Omie, né? E qual é a visão de médio prazo, pelo menos, para a companhia? Porque ela hoje tem sistema de gestão, ela tem serviço financeiro, ela tem marketplace, ela tem educação para a empresa. Como que é hoje? Perfeito, excelente pergunta. A gente não é mais só um RP, de fato. Quando você olha, a gente tem 4 pilares hoje, e eles estão hoje no mesmo nível. Hoje a gente é mais uma plataforma de crescimento. Porque o que a gente faz? A gente ajuda as empresas a crescerem. Sabe que tem um dado que a gente pegou recentemente? Que clientes que ficam 2 anos com a gente e tem OmiCash, que é a nossa conta, eles crescem 120%. É um dado que a gente pegou dentro do nosso RP e é verdade, porque esse é o nosso propósito. Porque uma empresa que começa com um sistema de gestão e com todos os outros pilares, ajudar em educação, que é a Gap do Brasil. Serviços financeiros. Hoje, o que você precisa para abrir uma empresa? Você precisa de um contador,
E uma conta PJ. Uma conta PJ, um ponto de venda. Sim. E uma forma de faturar. É isso. Emitir uma nota fiscal. Sim. É isso que você precisa. Imagina se você começa já tendo uma conta, tendo possibilidade de conseguir crédito, que é extremamente difícil para uma pequena empresa. Então a gente dá acesso a tudo isso. E além disso, a gente tem um quarto pilar, que é recente, que é um conceito de comunidade. Por quê? A gente criou um portal onde a gente conecta todos os clientes dos nossos clientes, porque eu sei para quem eu estou emitindo a nota fiscal. Sim. Eu conecto todos os fornecedores, eu conecto o governo, eu conecto os contadores, eu conecto os prestadores de serviço. E isso vira uma proxy que praticamente todo o mercado potencial está lá dentro. E aí essa comunidade, ela atua de que forma? Ela vira uma grande rede de troca de serviço ou de informação, conteúdo? É uma grande rede, é um ecossistema que integrado tem muito conceito de sucesso. Pensa, se você tem empresas que estão indo bem, estão crescendo, elas são empresas adimplentes, elas compram mais. Então formam um ecossistema de sucesso. E a gente acredita muito nesse conceito. E aí, quando é um ecossistema, se traz conceitos, né, de reputação, autoridade, você sabe, né, através da informação, quem que tá crescendo de verdade, né, e uma começa a ajudar a outra, né? É isso, é isso. Não sei se você viu que recentemente a gente criou um índice que chama IOD. Não vi. É um índice OMIE de desempenho econômico, onde a gente pegou todas as nossas informações dentro do nosso RP, porque a gente hoje já emite mais de 16 bi em nota fiscal. Olha o volume. Então, imagina um volume de dados de mais de 600 setores da economia e empresas que faturam, a gente fez um corte, tá? Empresas que faturam até 50 milhões. Por quê? Porque a gente queria um índice focado em PYMEs. Entendi. Em PMS. E aí, ela começa a nos dar informação de como é que tá a análise do seu setor. Então, você pode se comparar. Eu sou uma empresa do serviço tal, do nicho tal. Como é que tá a média desse setor? Eu tô abaixo, eu tô acima, olhando tanto top line quanto bottom line. Isso você olhando dentro do universo das empresas que hoje são clientes, que se não me engano são em torno de 100 mil, pelo que eu vi num dado, né? Que já é um número muito expressivo. E aí você traz sua experiência com dados para começar a trabalhar em cima disso. Quanto mais empresas, mais seu índice vai ficando preciso. Perfeito. Nem precisou da minha experiência de dados, tá? Porque o time interno de operações é muito bom de dados. Nem precisou, de verdade. O que a gente fez foi contratar um profissional que entendia de análise setorial, de economia mesmo, é um economista. E aí, assim, com o time de dados que a gente tem, a gente faz loucura com esse índice. A gente virou referência. A gente tá saindo em todos os veículos de comunicação do país como referência nesse índice. Porque você só tem informação de empresas maiores, né? Empresas médias, grandes, e muitas vezes com dados defasados. Com dados de 2, 3 meses atrás. A gente conseguiu, depois da Black Friday do ano passado, quando a gente lançou o índice, entregar a informação logo em seguida. Alguns dias depois. Tempo real, de como é que foi a performance do varejo. E daí você começa a ser conhecido no mercado como uma fonte confiável, né, de dados, e isso tem um valor também para a empresa muito grande, né, como autoridade, né? Total. Isso ajudou, corroborou muito com... A gente fez o rebranding da marca ano passado, né? Você sabe que RP tem uma parte muito importante, né? Que é conquistar confiança, credibilidade. Porque se você coloca você mexe com legislação fiscal e tributária, né? Sim. Então, assim, você tem que ter confiança, né, de fato, na construção desse RP. E a gente virou referência, sabe? Com esses dados todos. E a gente vai além, tá? Esse índice, inclusive, vai ajudar muito, inclusive os contadores, que são os nossos parceiros. Então, a gente também segmentou os contadores para poder mostrar para ele como é que o mercado dele está indo. Interessante. Eu vou chegar nos contadores, mas eu tenho uma dúvida. Que é assim, hoje você lidera a área de revenue.
que em tese seria uma área comercial, né, de aquisição de clientes e tudo mais. Como é que funciona na Omie a parte, então, a sua área, a parte de marketing, growth, produto, como é que vocês interagem para fazer essa sinergia acontecer? Porque hoje o growth ou o marketing tá tudo integrado, né? Na verdade, existem várias configurações, tá, Léo? Dessa área de CRO no mercado. Para você ter uma ideia, tem áreas de revenue que tem marketing. Tem áreas que não, que era só vendas e CS. No nosso caso, no meu caso, eu comecei fazendo a gestão de todas as áreas de revenue. Desde marketing, operações, as áreas de vendas, a área de relacionamento com contadores e a área de CS. Tudo. Tudo. Com a aquisição da Compass, que a gente fez o ano passado, a área de CS, conta de construção de jornada, por conta de tecnologia que a gente estava embarcando, né? Porque ela vem com uma plataforma super potente de Customer Experience. Sim. Ela responde agora para o CEO, para o Marcelo. Mas mesmo assim, hoje, a gente tem marketing, e marketing dividido em duas verticais, tá? A parte de branding, comunicação, PR, eventos, trade... tem um líder, tem um diretor que cuida dessa área, e a outra área, a outra perna, é performance e growth. Também sendo liderada por um cara que tem muita expertise nisso, porque a gente não conseguiu achar um profissional que entendesse das duas disciplinas. E a gente resolveu separar, porque não tem muito tempo. Hoje o mercado fala muito em brandformance, né? Que é a construção de marca com performance, né? Perfeito. E quem é esse cara, ou se são duas áreas andando lado a lado, né? Perfeito. E hoje a gente tem, né, além disso, a área de operações, que é a área que hoje, inclusive, está construindo um CRM mais poderoso, porque a gente, de fato, precisa dele. E a gente tem questões muito peculiares, né? Tem os contadores, então a gente tem o CRM que tem toda a parte de inteligência dos contadores. O CRM não como produto para o cliente, mas o CRM interno. Interno. Porque a gente tem uma máquina de vendas grande, né? A gente tem um time comercial muito grande. E aí eu posso depois até contar um pouco para você como é que funciona a nossa máquina. E aí depois a gente tem a área de vendas, hoje com 4 canais, e tem a área de relacionamento com os contadores também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tirando o CS, né, que ele tá mais ligado à Compass, que foi adquirida e responde pro Marcelo, o resto tá debaixo do seu guarda-chuva? Sim. Então, e aí com líderes para cada um desses pedaços que formam toda a tua área de revenue. Então, desde marketing, branding, growth e tudo mais. Sim. Caramba, é bastante coisa. É bastante coisa, mas acho que o principal desafio aqui é o que a gente estava falando um pouco antes da gente começar aqui o papo, né? Que é, poxa, como é que a gente faz todo mundo trabalhar junto? Que é o grande desafio, Sim, né? Formação de equipe. Porque no final é uma jornada. Sim. Aurora, eu tenho uma curiosidade que, como eu tô no mercado digital, né? Você falou que hoje as áreas de marketing respondem para você e tudo mais. Como que funcionam hoje os canais de aquisição de clientes na Omie? Então, eu sei que tem o canal de parcerias com contadores, né? Mas tem também essa área de performance, de mídia, inbound, conteúdo. Como que funciona? Bom, eu vou começar explicando os nossos 4 canais que a gente tem hoje dentro da companhia. O principal deles é franquias. E o que a gente fez? A gente separou muito a geração de demanda. Então, eu tenho o canal de franquias, que quando eu cheguei, ele representava 85%. Do faturamento? Do faturamento total. Mas hoje ele representa 60%. Por quê? Porque a gente decidiu diversificar, trazendo outros canais, tal, até por conta do desafio que a gente tem de crescimento. Então, a gente tem um modelo de franquias. E o que eles têm? Eles têm carteira de contadores. Como franquias me dá capilaridade, me dá presença local, regionalidade.
um respeito enorme pela cultura. Eu não falo, Brasil não é Faria Lima, né? Brasil tem as suas especificidades culturais, que também é muito importante. A gente não pode negar isso. E aí eles têm as carteiras de contador. Então a geração de demanda... E o contador é o médico da empresa, né? De confiança, né? Ele é. Inclusive, quando o Marcelo começou o business dele, ele achou que o canal ia ser o contador. Só que o contador não é comercial. Precisou ter um modelo de franquias para poder ajudar esse contador, porque no final o que ele faz? Ele indica só. O contador tem a autoridade e o acesso, mas ele não vende. Exatamente. E aí a geração de demanda das franquias é exatamente o contador. O contador daquela região, daquela cidade. E aí ele atende esse contador. Então ele faz muito relacionamento, né? Por isso que a gente dá muita importância para a presença local com esses contadores. Entendi. Depois a gente tem um segundo canal, que é Pods, que é basicamente Inside Sales. E o que eles trabalham? A geração de demanda vindo através do inbound. E aí, você sabe, mídia paga, orgânica e tal. E aí vem o papel desse diretor de performance e growth, que são duas disciplinas totalmente diferentes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo muito leads livres de empresas que eu não consigo, muitas vezes, perguntar para o cliente qual é o contador. Ele não quer falar, ou ele não sabe, ele não quer falar naquele momento. E para não gerar fricção, a gente tem esse canal que é importante e é trabalhado por esses pods e de uma maneira extremamente eficiente. Uma gestão eficiente de esteira, tal. Tudo que a gente quer, muitas vezes, até pilotar, sabe? Produto novo, pitch novo, a gente faz dentro desses pods. É, porque tá in-house, né? Tá in-house. Mas você vê que a geração de demanda também é específica. Sim. E a gente tem um terceiro canal, que foi Enterprise, que inclusive foi um modelo que o próprio Marcelo pivotou, na época que estourou a pandemia. E aí, esse canal é específico para, de fato, trabalhar a geração de demanda através do outbound. A gente agora vai até pivotar um pouco o modelo, descendo um pouco mais, porque a gente achou no começo que esse cliente mais enterprise, ele fosse maior, mas ele não é. Ele é um cliente até que traz um ticket médio mais alto, mas ele não é tão complexo e sofisticado como a gente achou que era. Que aí você tá, então, num intermediário entre o PME, o pequeno e médio dos outros canais, e o enterprise do que seria dos grandes RPs. Então ele tá no meio. Ele tá, né? E ele por exemplo, a gente tem um cliente que fatura 2,5 bi. Mas ele não tem uma operação tão complexa. Ou ele é um cliente mais moderno. Que a gente estava conversando antes. Exatamente. Ele é um cliente que ele quer um RP, não simplório. Ele quer um RP simples. Eficiente, que seja operado. Nós, por exemplo, lá na Omie, a gente já tem um faturamento relevante. O nosso CFO tem um analista para fazer todo o faturamento da companhia. A gente coloca 5 mil CNPJs para dentro todo mês. Imagina o faturamento dos clientes de 110 mil clientes da base. Então, vocês são o exemplo de que o produto é eficiente, né? A gente é o exemplo. E ele opera não com um time enorme, super especialista, que sabe operar RP. Não tem mais isso. Tem que ter até o certificado, né, para operar. Não precisa. Porque ele é um RP mais moderno, mais intuitivo, mais fácil de operar, sem customização, com implementação fácil. E esse Enterprise, uma dúvida, porque eu também conheço o mercado Enterprise dos velhos tempos, entre aspas, de software, né, que são ciclos de venda longuíssimos, né? E depois vende com um componente de serviços profissionais muito grande para implementar e para customizar, né? E isso torna o custo de implantação e tudo mais enorme, né? Então a gente está falando de outro tipo também de ciclo de venda e de implementação por conta dessa simplicidade e eficiência do SaaS, né? Total, nosso ciclo de venda é super baixo, Léo. Mesmo no Enterprise? Mesmo no Enterprise. Eu estava acostumada com ciclos acima de 90 dias, 120 dias, 6 meses. Mesmo no Enterprise, ele não passa de 30 dias. Eu entrei numa reunião, eu gosto muito de entrar em reunião de vendas, porque eu aprendo muito. Porque o cliente fala, né? Ele traz lá as dores dele. E eu tava com um cliente já que faturava uns 20 e poucos milhões por ano. Tava o CFO e o CEO.
E eles queriam a minha presença para poder conhecer. Quem são as pessoas que, né, estão do outro líderes? lado, né? Quem são os líderes? Porque ele estava comprando um RP, inclusive ele estava substituindo um RP. Aí ele falou de customização. Aurora, mas eu vou precisar de customização, não sei o quê, porque tem um processo aqui que a gente quer fazer do nosso jeito. Eu falei, será que o seu jeito é o melhor jeito? A gente tem mais de 100 mil clientes. A gente aprende todos os dias a fazer processo aqui com os nossos clientes, na prática. E a gente transporta esse conhecimento para o RP. Será que você precisa mesmo? Será que o conhecimento colocar o teu processo o conhecimento coletivo de 100 mil empresas não pode ser um pouco melhor do mais que... eficiente? Né? A gente embarca esse conhecimento dentro da nossa plataforma. Sabe o que ele falou? Você tem razão, Aurora. Eu não vou customizar. Eu não vou cair nessa armadilha. E ele não customizou. Interessante. Porque pensa, uma customização, quando você faz, além de ela ser extremamente custosa, quando a empresa de RP vai para um release, fazer a atualização de todos os sistemas, você não pega coisa que você não tem mapeado. Exato. Você perde tração com os lançamentos de features novas. É claro. Porque você fica uma instalação separada, né? Claro, eu já tive do outro lado da mesa. Isso é uma dor. A gente faz, às vezes, uma release por ano e os clientes não sentem. Porque a gente não customiza. Isso, dá pra pegar esse trecho desse bate-papo com um trecho de bate-papo que eu tive com a Mariana, de novo, da Gup, que ela falou, a gente desde o começo bateu o pé de não customizar o nosso produto, de falar não, porque isso ia garantir o nosso crescimento escalável ao longo do tempo, que é a mesma coisa, né? Perfeito. Então, às vezes é melhor falar não e perder, é isso, né, do que, obviamente, sair da estratégia do produto, né? Mas eu sinto também, Léo, que a gente tem que educar o mercado. A gente ainda não é, assim, adotado, né? Sim. Que é muito diferente, inclusive, de países desenvolvidos, que tem uma penetração de RP muito maior que a nossa aqui no Brasil. A gente tem gap de educação. Então, inclusive, educação é a nossa grande estratégia de marca. Porque a gente aumenta o mercado potencial. Sim. E nessa coisa de educar o mercado, é muito isso, sabe? Falar, cara, pra que você vai customizar? Porque ele tem crenças, às vezes, do passado. Que o mercado de RP tradicional, muitas vezes, educou dessa forma. Eu acho que talvez quando você pega o PME, ele já tem que entrar sabendo que o produto é aquele, mas quando você pega esse extrato enterprise, já pode trazer essa cultura legada, né, do software do passado, de certa forma, né? Total. Tanto que os clientes que compram da gente, eles são clientes que já gostam, sabe? De ferramentas tecnológicas, já estão um pouco à frente do seu tempo, já alcançam produtividade e eficiência através de tecnologia. Eles estão à frente do tempo. Não são, fato. Não são os gestores de TI de tempos atrás que não se atualizaram, de certa forma. Perfeito. E muitas vezes a gente vê que, principalmente os CFOs, eles são muito ligados nas marcas tradicionais. Por quê? Por causa da confiança, credibilidade. Sim. Ele falou, poxa, eu vou colocar o meu na reta. Mas, ao mesmo tempo, ele está perdendo a chance de trazer algo muito mais moderno para a companhia. Muito mais tecnológico. Agora, eu tenho uma curiosidade também do mercado específico de RPs, quando a gente fala de PMEs especificamente, porque eu vi semana passada uma notícia que o QuickBooks da Intuit, eles estão descontinuando em breve o produto brasileiro, né? Dada a complexidade porque pelo que eu vi no release ou na matéria na mídia, pela complexidade específica do Brasil, principalmente da parte tributária, né? E que você ter um produto 100% localizado para o Brasil daria muito trabalho pela estratégia deles. Isso é uma super vantagem competitiva para vocês, não é? Olha, de ser uma empresa local e já ter escala, portanto, vai ser difícil um outro player de fora vir e dominar esse mercado, né? Eu acho muito difícil. Nesse extrato de PMS principalmente, né? Principalmente. Eu acho muito difícil e esse é um excelente exemplo que você está trazendo. Porque a gente tem a legislação fiscal e tributária mais complexa do mundo. Do mundo. Tanto que... É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Mas ao mesmo tempo, a gente fala assim, não, a gente não quer ir para fora, né? A gente não quer ir para uma internacionalização
porque o nosso mercado é gigante. Mas ao mesmo tempo, se a gente for, a gente nada de braçada. Sim. Em qualquer mercado. É mais internacional. fácil o inverso acontecer, né, do que o contrário. Com né? certeza. Agora, você sabe que eu lembro uns 2, acho que um pouco antes, talvez um pouco antes da pandemia, se eu não me engano, se a memória não falha, eu sou muito amigo do meu contador, né, e inclusive ele tá na Jurubatuba, na mesma rua lá da UMIE, da sede de vocês. E ele falava, cara, a Intuit me veio com uma proposta de ir pra um evento deles, pra um modelo de parceria que ele não foi, né. E aí, outro dia, quando eu tava discutindo sobre esse assunto com ele, falou, tá vendo, saíram do Brasil. Então, a aposta de continuar, né, com a UMIE e tudo mais foi certo. Mas eu tô falando isso no sentido de, os players de fora vêm, investem dinheiro, tentam expandir e tudo mais, mas chega uma hora que, putz, não consigo competir, né? Porque eles vêm com a coisa do, mercado gigante, Sim. né, pouco explorado, mas ao mesmo tempo uma complexidade que é a maior do mundo. Né? E muitas questões culturais também. Brasil, eu falo, não é Faria Lima. Né? O norte, o nordeste é muito diferente do sul. A gente tem vários países aqui. Eu tenho uma outra pergunta aqui que está muito ligada à tua experiência, né? Porque eu vi que você lidou com muitos projetos de CRM em muitos lugares que você passou, né? E hoje, como a gente vê, eu lido com esse mercado corporativo, né, na área de marketing digital e tudo mais. Todas as empresas estão correndo hoje em busca do first party data, né? Para você ter o domínio do dado do cliente, para você criar conhecimento, relacionamento, e muitas indústrias que lidam com canal indireto buscando esse dado, né? O que você daria de dica, seja para projeto CRM, de loyalty e tudo mais, o que você daria de dica para essas empresas que estão lidando com esse tipo de projeto? Você diz para poder implantar um novo Implantar, CRM. como operar e tudo mais. Quais são as grandes armadilhas, os pontos de atenção de um projeto de CRM bem sucedido? Bom, acho que a primeira coisa você vai desenvolver dentro de casa ou você vai comprar um CRM de mercado? E pra gente foi muito difícil essa decisão. Porque a gente resolveu desenvolver dentro de casa. Por conta de todas as especificidades que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, Léo, foi uma decisão acertada. E também tem um ponto que, assim, não dá mais para você viver. Assim, você não consegue mais escalar se você não tiver essa inteligência. CRM é Customer Relationship Management. Você tem que ter essa inteligência do cliente. E agora com o SaaS, onde a jornada do cliente importa muito, e você tem que ter essa integração, essa conexão, né, totalmente integrada, é fundamental. A gente tá aqui, nesse caso, fica muito claro, porque a gente está falando de um tipo de projeto CRM onde você tem o seu cliente, que é o cliente direto, e você entendendo essa jornada toda, o comportamento, para você trabalhar em cima dele, enfim, né? E eu vejo também um outro lado, né? Inclusive de indústria de bens, não estou nem falando de empresa de tecnologia, né? Estou falando de indústria de bens de consumo, né? Tendo a necessidade de capturar o dado do cliente para gerar esse relacionamento, entender comportamento de consumo para buscar aumento de ticket médio, aumento de frequência. É tudo correlato, né? Mas o dado acaba sendo fundamental. E como integrar tantas fontes de dado, né, de captura e de armazenamento e de entendimento. Então, eu vejo que a gente está num momento hoje de mercado onde essa corrida pelo petróleo novo, que é o dado, as empresas hoje estão com essa visão, né, contratação de ferramenta, contratação de profissional de dados, implementação, se vai ser in-house, se vai ser contratando gente de fora. Então tem muitos desafios acontecendo, eu acho. Tem, e a gente até em paralelo ao nosso projeto de CRM, que é um projeto interno, como eu te disse, a gente também tem um projeto que a gente chamou de Fênix, que é o nosso time de Ops que toca, que é justamente isso, é revisar toda a nossa arquitetura de dados, os bancos, como que a gente integra todas essas informações, porque a informação para mim, por exemplo, do cliente, sem a informação do contador, ela não serve de nada para mim. Como que concatena, né? Como que concatena? Hoje a gente conseguiu construir uma máquina com 4 canais, mas tem um monte de regra de ecossistema. Você não consegue escalar se você não tiver muito claro essas regras. E essas regras, elas precisam ser regidas por um sistema. Pensa assim, ó.
Eu não te contei do quarto canal, a gente pulou, hein? Vamos lá. O Perdi quarto a conta. canal é uma operação com o Banco Itaú. É uma operação que a gente fechou, assim, uma parceria que durou basicamente a negociação 1 ano, onde a gente é o primeiro parceiro de uma iniciativa do banco que é super estratégica, que chama Plataforma Itaú Meu Negócio. Que eles fizeram, olha só que bacana a história. Eles fizeram uma pesquisa com todos os clientes PJs do Banco Itaú. São 1,8 milhões de clientes. Eles perguntaram para ele, como é que eu posso te ajudar mais no teu negócio? E eles falaram, poxa, se vocês tivessem integrado ao banco de vocês um sistema de gestão, você me ajudaria muito na minha empresa, me ajudaria muito a crescer. E aí, eles fizeram uma concorrência entre 500 RPs que eles pesquisaram profundamente e a gente foi o parceiro escolhido. Caramba, isso é recente? A gente fechou a parceria em abril de 2021. Mas já existia uma negociação prévia 1 ano antes acontecendo, porque pensa, a gente estava negociando com o Banco Itaú. E aí você tem o canal Itaú para chegar em todas essas empresas. A gente tem... Aí que eu expliquei para você direitinho a geração de demanda, né? No caso da franquias vem do contador, os pods dos leads inbound, e aí o enterprise de outbound, e o canal Itaú dos gerentes de relacionamento do Itaú. Eles nos indicam os leads. Tipo, quase como se fosse o contador. É isso. Mas agora imagina, voltando para o tema das regras de ecossistema. Se você não tiver isso muito bem desenhado, como é que você organiza essa máquina? Sim. Você tem que ter muito bem desenhado. Como porque, que é assim, cada esteira e tudo mais, né? Se esse lead que pertence àquele contador, que é um parceiro de um franqueado, já está sendo trabalhado, eu não posso sobrepor ele, por exemplo, no canal Itaú. Então, a gente teve que, de fato, definir as regras de uma forma muito clara, muito transparente. Claro que dá conflito, dá. Nunca é 100%. Claro, né? porque acontecem coisas que saem fora do nosso radar. E a todo momento a gente está melhorando essas regras. Mas tudo isso é regido por esses sistemas. Caramba, potencial. Assim, eu vi numa matéria vocês falando que vocês estão em torno de 100 mil clientes, mas tem uma meta de chegar a 1 milhão de clientes em X tempo. É um curto prazo até, né? E qual seria... Eu não sei se essa pergunta é para você ou para o Marcelo Lombardo, né? Mas o que seria o próximo passo da companhia, né? Seria fazer um IPO, alguma coisa do tipo? Ou você não responde por ele? Com certeza. Eu entrei para a companhia para levar a companhia para o IPO. Lá fora? É missão, com certeza. Assim, não preciso nem esconder e é um objetivo nosso como companhia. Não é um objetivo meu ou do Marcelo, é um objetivo da companhia. Porque, de fato, assim, a gente primeiro quer escala, né? A gente tem um objetivo ambicioso, que é chegar em 1 milhão de empresas até 2025. E hoje, quando a gente olha o nosso business, a gente tem esse business as is, né? Que eu expliquei para você, que é essa máquina atual. Ao mesmo tempo, a gente criando uma esteira muito automatizada, via portal e via PLG, né? Que é uma estratégia go-to-market, exatamente, muito mais focada em produto, né? Atraindo, tirando toda a fricção, dando a possibilidade para o cliente experimentar o produto, antes até mesmo dele, né? E experimenta o produto, a gente tem um produto incrível, faz todo sentido. E isso exponencia o growth, né, nas nuvens, né? 100%. E aí, interligado ao nosso portal, é como a gente está querendo montar a nossa máquina daqui para frente. As pecinhas do Lego tem uma lógica, então. Super. A estratégia da companhia é extremamente consistente, coerente. O desafio tem que ter, né, Léo? Tem que ter estratégia, tem que ter plano bom. Sim, e mas pessoas, tem né? que ter muita execução, Léo. Sim. Esse é um dos grandes desafios que eu enxergo, assim, de longe, de todas as companhias. É para isso que você trouxe seu combustível das demais experiências para lá, né? Não é só eu, viu? Eu tenho um time bom. Sim. Eu acho que um dos meus grandes desafios foi construir, de fato, um time bom. Muito legal.
Aurora, eu tenho N temas que eu poderia tocar aqui, mas eu queria virar um pouco a chave para falar sobre outros projetos que você está envolvida, né? E aí, conversando com outras mulheres que são líderes de negócios, né? Então, de nomes que eu já falei para você, que já passaram aqui pelo podcast e tudo mais, eu vejo que tem um denominador comum, que é esse chamado para o give back que todas falam quando eu converso. Né? E todas estão envolvidas com algum tipo de iniciativa, né? Ou de mentoria, ou de ajudar outras mulheres empreendedoras ou executivas e tudo mais. E eu vejo que você está envolvido há muito tempo na Elevate Network, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre esse papel de você na organização. Já faz muito tempo. Esse grupo ele existe no Brasil desde 2008. O Elevate Network, na verdade, ele surgiu há muito tempo atrás nos Estados Unidos com um grupo de executivas da Salomon Brothers, do mercado financeiro, que se juntaram, obviamente, um mercado extremamente masculino, para poder, de fato, começar essa história de empoderamento feminino, que hoje já virou um pouco desgastado, né, o termo, mas ao mesmo tempo, para, de fato, o que era o Elevate Network? É fazer networking. Que os homens fazem super bem e as mulheres não. E networking, para se ajudar, para fazer troca, para, fazer negócio juntas. E eles trouxeram esse mesmo conceito para o Brasil em 2008. E eu acabei participando desse grupo, né, junto com a Violeta, com a Cris Pisa, que são as founders desse grupo. Eu acabei depois virando uma das diretoras e estou até hoje nesse grupo. A gente faz 6 eventos por ano incríveis. Tem mais de 1.000 mulheres super assim engajadas dentro do grupo. E a gente de fato se ajuda. A gente faz negócio. E é um capítulo então, né? Da organização, né? Óbvio que está muito ligado à diversidade de gênero, mas agora eu acho que a gente está ampliando. Porque não é mais só as diversidade pautas estão de mudando, gênero. né? Totalmente. Agora com o SD, tá mudando, né? Mas eu tenho muita gratidão, sabe, por esse grupo. Porque eu me transformei como mulher. Você sabe que a mulher, assim, tem uma mesa de 10 homens numa reunião. Ela, juro por Deus, ela prefere sentar lá na cadeira, assim, fora da mesa, se possível, para não aparecer e não estar lá e não ter sua voz. E sabe, são coisas que a gente vai aprendendo. E você acha que no mercado de tecnologia, que é o mercado que você faz parte, você sente a mudança acontecendo ou você acha que ainda a velocidade está muito lenta? Eu sinto a mudança acontecendo, mas quando você olha os indicadores, ainda tem muito para acontecer, né, Léo? Você vê, o mercado de tecnologia ainda só tem 20% de mulheres. E quando fala em liderança, C-level, acho que pífio, né? Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que 49% da liderança são mulheres. Nossa, que legal. E 48% do público geral da empresa são mulheres. Que legal. Agora a gente implantou recentemente um comitê de diversidade, porque agora a gente quer estender também, né, para tudo. Porque não é só de gênero, é racial, né, tudo. As pautas estão muito extensas hoje. Muito. Aurora, e você precisa ter diversidade, né, Léo? Desculpa até porque esse tema para mim é um tema que eu falo que é uma questão de justiça social, mas é uma questão também de você trazer o reflexo da sociedade para o teu negócio. Sim. Porque se você não tem mulheres e negros, eu estou dando só esses 2 exemplos, porque 52% da população brasileira são mulheres. 54% da população é negra. E aí, se você não traz isso para o teu negócio, você está perdendo a chance de fazer negócio com essa diversidade. Teve um amigo e convidado que a gente conversou aqui no podcast, que é o Pedro Alvim. Ele é o head de redes sociais do Magazine Luiza, do Magalu, né? E ele falou, não é só sobre, claro que é sobre justiça social e igualdade e tudo mais, mas é sobre vantagem competitiva. Ele fala, diversidade é o caminho para você acompanhar a velocidade da cultura. Né? E aí, se traz isso para o negócio de uma forma, né, estratégica, você só tem a ganhar, né? Perfeito, inovação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. E hoje, com a tua projeção e tua experiência, fora das mentorias que você faz na Endeavor e tudo mais, tem muitas mulheres que te buscam
Buscando mentoria? Sim, e muito através desse grupo, tá? Do Elevate Network. Inclusive, recentemente, a gente lançou uma iniciativa que chama... É como se fosse uma mentoria. É uma mentoria que a gente coloca lá uma das nossas founders para fazer, que é a Cris Pisa, junto com uma pessoa que está contribuindo nesse projeto. E ela tem lá uma meia dúzia de mulheres que vão para lá para discutir os desafios. Tô assim num segmento extremamente machista, ou eu tive essa situação, eu tô com essa decisão para ser tomada e eu tenho dúvida de como caminho seguir. Então é muito nesse sentido, mas para se ajudar mesmo, sabe? E muitas vezes é muito mais fácil quando você tem uma voz feminina do teu lado. Aurora, virando para um outro bloquinho aqui, queria que você... Não sei se você consegue resumir assim, o que seria os seus grandes aprendizados sobre liderança e cultura nos negócios que você traz como executiva. Bom, primeiro mudou tudo, né? E tá mudando toda hora, né? Nossa, mudou tudo. Depois da pandemia, você teve que se reinventar como líder, né? Eu até li um livro que eu achei incrível, que chama Leading Without Authority, do Keith Ferrazzi, que é um americano italiano. Mas, ao mesmo tempo, ele traz esses aprendizados da pandemia, o quanto você teve que se reinventar como líder, né? Um líder que ele fala muito de coelevação. O quanto confiança é importante, responsabilidade mútua, e a gente recentemente fez até um trabalho que o nosso head de RH promoveu, onde a gente fez aquele teste das fortalezas. E saiu que o nosso time tem muita responsabilidade mútua, o que eu achei muito legal. Porque é aquela coisa, às vezes o Marcelo fala assim, não, gente, o resultado foi bom, mas se a gente não entregou a nossa parte, que é mais específica dos nossos canais, a gente fica super mal. É muito legal isso, porque é uma responsabilidade de fato mútua. Sim. Que a gente quer entregar, a gente tem um time que é muito orientado a resultado, ao mesmo tempo, muito apaixonado. Vocês estão hoje, em que modelo? Tá híbrido, a forma de trabalho, como que tá? A gente tá híbrido e quando eu cheguei, a gente tinha quantas pessoas? Umas 380 pessoas. Hoje somos 1.800. 1.800? Diretos? 1.100 diretos e o resto são os franqueados, que a gente considera como se fossem nossos colaboradores, porque esse cara tá na ponta. Esse cara tá conversando com o nosso cliente, tá no dia a dia, veste a camisa Omnier. E olha o desafio. Primeiro, essa é uma dor do crescimento absurda, né? Que é o crescimento do time e de uma forma muito acelerada. E eu fiz essa pergunta porque, assim, também de várias startups que são scale-ups, né? Cujos founders eu conversei ao longo desses últimos tempos e que todos passaram pela pandemia, muitos passaram pela pandemia num processo de hipercrescimento, né? Como gerir triplicando equipe, trabalhando remoto e mantendo cultura. Baita desafio. Baita desafio. E eu falo que esse é o maior desafio, Léo. Não é o desafio de revenue, não é o desafio de manter o crescimento constante, porque depois, no final, é tudo sobre pessoas. Sim. Se as pessoas estiverem lá alinhadas com o propósito, alinhadas com a cultura, alinhadas também com o objetivo pessoal, que isso a gente esquece, é muito importante você alinhar o objetivo pessoal das pessoas. E ainda mais para gerações mais jovens, né? Você deve perceber, e de novo, como a gente é, de certa forma, contemporâneo, mudou muito, né, a visão do que era a cultura de trabalho, né? De, sei lá, 15, 20 anos atrás para hoje, né? Sim. Onde o equilíbrio com performance é fundamental, né? Total. E você comentou do trabalho híbrido. Hoje a gente trabalha híbrido. E se a gente não trabalhasse híbrido, a gente não teria a nova geração trabalhando com a gente. Exato. Tem gente que não opera mais um trabalho 100% presencial. Eu não quero ter liberdade para escolher se eu vou ou não vou. E ainda mais no mercado de tecnologia, onde os talentos são hiper concorridos, né? Você tá contratando um grande talento e essa pessoa daqui 2 semanas já tá sendo assediado por outro contratante, né? Perfeito. Se a sua cultura não segura, não vai ser só o salário mais, né? É isso, mas sem dúvida alguma, esse foi a nossa grande dor. Como é que a gente mantém um propósito alinhado, objetivos pessoais e da companhia, cultura, valores. Mas a gente tem uma cultura muito forte, viu?
A gente tem, que é muito o que eu falei pra você, que veio da coisa do founder, da Sim, coisa genuína, sim. né? Que é difícil segurar nas outras empresas, porque Sim. de fato é muito genuíno. Muito bom. E, Aurora, como que você opera no desenvolvimento pessoal, assim? Você também busca por mentores, coach, terapia, meditação? Quais são suas ferramentas? Ah, total. Eu busco Tudo? a todo momento tudo. Terapia, eu tenho coach há muito tempo já. Terapia, às vezes eu mudo, porque às vezes eu canso também. Eu faço de manhã, todos os dias, é uma meditação com intenção. Onde eu escolho o que vai ser a minha intenção do dia. É muito legal isso. Não é uma meditação de muito tempo, é muito rápido, mas ao mesmo tempo é a primeira coisa que eu faço no dia. O que eu quero hoje? Eu quero ser gentil. Ou eu quero ter foco. Ou eu quero, sabe? Não, quero fazer determinada coisa e vou focar naquilo. E é muito legal isso, porque te dá muita clareza, sabe? Do que você tem que fazer, do que é importante, e não ficar focada nas coisas urgentes, que muitas vezes nos tomam. E com relação a conhecimento, eu gosto muito de ler e também ficar escutando, podcast. Poxa, é uma fonte, né, hoje, Sim. de conhecimento absurda que a gente tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, acho que quando eu entrei na Omie, eu senti uma necessidade muito grande de aprender muita coisa, Léo. Eu vejo, eu tô escutando a sua história inteira ao longo dessas, acho que 2 horas ou mais que a gente tá conversando. Nem tô sentindo o tempo passar também, nem sei que Tudo horas. isso já? Quanto tempo já, pessoal? 1h30, então tá bom. Mas enfim, e as suas mudanças ao longo da sua trajetória, você foi sempre para onde a bola estava indo, pelo que eu tô vendo, né? Mas isso requer uma capacidade de reinvenção e de aprendizado também muito rápido, né? Pode ser, mas eu falo que eu tive sorte. Eu tive sorte de ter muitas pessoas legais na minha vida que me ajudam a, sabe, esses mentores muitas vezes que aparecem, que te dá uma luz. E aí tudo bem, você tem que tomar a decisão? Sim, você é a pessoa que tem que tomar a decisão. Mas você ter essas pessoas ao longo dessa vida, por isso que eu falo, faz networking, busca mentoria, sabe? Conhece pessoas novas e diversas, porque faz muita diferença na tua vida. Mas sim, você tem razão, a tomada de decisão é sua. Sim. Você que tem que ter muitas vezes coragem para mudar e fazer uma coisa totalmente diferente, e você com certeza vai sair da zona de conforto. E eu senti muito isso quando eu vim para a OMI, tanto que eu tô num processo muito de, sabe, ser learner toda hora. Sim. Toda hora buscar conhecimento, ler. Toda hora eu tô achando que eu tô ficando defasada, sabe? É quase que diário isso, né? É quase que diário, sabe? Quando eu escuto uma coisa, eu falo, gente... Que conceito é esse novo? Que conceito é esse novo? Poxa, em marketing digital, você tá a todo momento com coisas novas, Sim. né? A todo momento, você não vence nunca. Eu acho que a maior habilidade, óbvio que a gente fala de lifelong learning, de você ter capacidade de ser flexível no ambiente profissional, mas acho que curiosidade, né? Acho que é um dos principais ativos do profissional de hoje em dia, né? Sim, e tem um outro que eu gosto, que a gente falou muito de resiliência, né? No passado. A gente até fala ainda, mas a adaptabilidade Sim. é muito mais importante, na minha opinião, Léo. Concordo. Porque resiliência, você volta ao estado normal. E depois da pandemia, a gente viu que a gente não Mudou. volta para o estado normal. Você não volta para o estado normal, então você tem que se adaptar. É um novo cenário, são novas formas de se relacionar, são novas formas de liderar. Aquilo que você tem como crença, muitas vezes, de um negócio que deu certo, que você fez no passado, não vai dar certo muitas vezes hoje. Ah, porque eu fiz assim, porque eu convertia pra caramba, porque o topo de funil era assim, porque a construção de máquina de vendas é assim, porque o business é assim, porque a parceria... Cara, esquece. O comportamento do ser humano mudou. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo com 100% do que você falou. E, Aurora, quais são os hobbies para recarregar a bateria? Bom, eu danço. Eu faço jazz, porque é um único esporte hoje que eu juro por Deus que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser na coreografia.
Mas É eu uma forma jogo tênis meditativa também. também. Eu jogo tênis também, mas eu joguei muito mais. Eu acabei tendo que operar o joelho, então hoje eu não jogo tanto. E faço pilates e faço musculação. Mas a minha principal é fazer jazz, porque de fato é um negócio que assim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser fazer a bendita e a maldita da coreografia. Não que eu seja profissional, tá? Tô longe de ser profissional em qualquer uma dessas coisas. Mas eu sempre gostei muito de esporte. E eu pulei uma pergunta que eu queria fazer antes, mas você tem alguma rotina de produção de conteúdo pessoal, profissional, para as redes sociais e tudo mais? Não, assim, profissional empírico. não. É empírico. Eu faço no LinkedIn, gostaria de fazer muito mais mesmo. Porque eu gosto de escrever. Eu até tenho Trend Planner, que eu escrevo de fato. Eu gosto de escrever. Só que não é uma coisa que está na minha prioridade hoje, mas quem sabe vai ser no futuro. E que cada vez mais, né, parte do arsenal de skills dos executivos, empreendedores, ele tá um pouco de passar suas verdades através do conteúdo e das suas experiências, não é? Mas eu acho que também tem muito a ver com essa coisa que eu falei pra você, que eu tô muito mais, tipo, aprendendo do que querendo ensinar. Mesmo nas minhas mentorias com os empreendedores, eu acho que eu aprendo mais com eles do que eu tô ensinando eles. Às vezes eu acho que eu não tô ensinando nada pra eles, entendeu? Ou às vezes também a gente subestima o que a gente sabe, né? E às vezes uma coisa simples na nossa concepção pode ser uma coisa muito grande para quem tá vendo ou ouvindo o que a gente tá falando, né? Inclusive aqui, acho que tem dezenas de insights, lições aí que muita gente vai pegar e vai falar, nossa, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? E principalmente um público que acompanha o podcast, porque tem diversos, né? Tem os founders, tem os investidores, tem os profissionais de marketing digital e publicidade, mas eu já percebi que tem um público de executivos, de middle e senior management, que tem aquela questão de mudança de carreira, né, de sair de uma zona de conforto e ir para um próximo passo. Exemplo de diretor de multinacional querendo empreender, ou diretor de multinacional querendo sair do mercado mais tradicional e ir para o mercado de inovação, mas existe sempre alguma coisa puxando com esse medo, né, de não se adaptar no novo, assim, sabe? Tem tudo, né? Porque assim, não é legal trabalhar numa empresa grande? Uma multinacional? É super legal, cara. Os benefícios, sim. Né? A estabilidade. Você não precisa crescer month over month. Se você entregar um crescimento anual de 3%, já tá ótimo. Um dígito, né? De um dígito, exatamente. Então, é confortável. Para você ir para esse outro passo, você de fato tem que sair muito da sua zona de conforto. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muita gratidão de ter seguido em frente. Eu não volto nunca mais para o mercado tradicional, para o mercado velho. Assim, eu tenho muita gratidão de ter ido e aproveitado, inclusive, para aprender coisas novas. Sim, muita coragem. Aurora, reta final. Eu tenho um bate-bola que são... Acho que muita coisa você foi falando nessa última parte da nossa conversa, né? Mas vamos lá, vamos ver se vem outra coisa ou se você vai repetir algumas que você já falou, tá? Então, primeiro é um hábito que te ajuda no dia a dia. Meditação com intenção. Boa. Um livro que você recomenda. Leading Without Authority, desse Keith Ferrazzi. Muito bom. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. Talks by Léo. Aí não vale. Um app não óbvio que você usa com frequência. Olha, sem dúvida alguma, o Audible. Muito bom. Escuto todo dia de manhã enquanto eu tô escovando os dentes, sabe? Fazendo lá a maquiagem do dia, quando a gente sai. Porque você fica lá meia hora, 40 minutos. É o tempo de você ter 40 minutos de conteúdo. Então você ouve muito audiolivro. Na verdade, eu tenho os dois. Eu leio muito Kindle, via Kindle. E também... sincroniza no áudio também? Porque tem né? Tem uns que você para num ponto no Kindle e continua no Audible no mesmo ponto. Não, o livro que eu tô lendo no Kindle normalmente é E no Audible eu leio mais de noite. E o Audible é de manhã, coisas que eu quero de fato ouvir. Inclusive, eu tô ouvindo agora o Founders. O livro Founders. Legal, muito bom. Então, Audible e... uma frase que você se identifica, te representa ou tá na sua cabeça agora? Eu acho que eu até já falei, viu? Que eu falo toda hora. Tem vários, né? Do Thomas Edison.
Ele fala que é talento, genialidade, mas é 1% inspiração e 99% transpiração. Muito bom. Esse daí sempre é válido, né? Porque eu sou uma profissional que valoriza muito a execução, né? Você tem que ter estratégia, você tem que ter plano bom, mas se você não tiver execução, isso é crucial pra gente. Eu não sei se... Quando eu tava lendo o seu resumo da sua bio no LinkedIn, eu não sei por que essa energia de execução passou pelo texto que tá escrito lá, sabe? Que parece que tem muita paixão pelos projetos que você decide assumir, né? Sejam profissionais, sejam pelas causas sociais que você falou e tudo mais. Então tem muita energia, né? Que você aplica, né? Eu sou mesmo, eu sou bastante intensa. Eu acredito muito que você tem que se apaixonar. Tem muitas, né, literaturas que falam, você não tem que se apaixonar pelo teu trabalho, exatamente. Isso não dá dinheiro, né? Isso, muitas vezes, você vai acordar desmotivado e você tem que ir anyway. Mas, ao mesmo tempo, tem o lance da paixão, sim. Tem o lance de você se entregar, de você acreditar no projeto, de você eu agora tô tendo a oportunidade de trabalhar por propósito. Olha que legal. Sim. É outra energia, porque paixão é energia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso que te move, é isso que te faz acordar de manhã, é isso que te faz estar com o time. Poxa, quando você dá um bom dia diferente pro time, é diferente de você dar um bom dia, tipo... né? Gente, hoje a gente até estava em reunião, né? Falei, gente, que depressão é essa? Né? E Você isso. Falou? Falei, que depressão é essa? Porque tá discutindo um tema, dor, tal, desafio. Eu falei, cara, mas é isso, a vida é isso. É verdade. É cheio de desafios sobre todos os aspectos, né? Pessoal, profissional. Poxa, a todo momento a gente é questionado muitas vezes, né? Das nossas próprias atitudes, do nosso próprio pensamento. E não é todo dia que você tá bem. Não é todo dia que você tá bem. Você vai ter mês ruim. Sim. Você vai ter mês bom. Né? Mas o importante é o conjunto dessas coisas e como você lida com ela. E por isso que eu acho que essa coisa da energia e da paixão é importante. Porque senão você não passa e aí você vai ficar apático em algum momento por não acreditar naquilo que tá fazendo. Eu concordo com você. E por outro lado também tem muita gente que fala, né? Não é sobre paixão, é sobre... né? Não tem que ligar paixão com o trabalho, mas não quer dizer que vai ser sempre fácil ou que você vai estar sempre entusiasmado por aquilo, mas você tá conectado com aquilo que você acredita. Isso faz você passar pelos diversos momentos, né? É isso. Eu desanimo. Quando eu deixo de acreditar naquilo que eu tô fazendo, o projeto simplesmente não anda mais. Então você também é um apaixonado. Não, sem dúvida. Porque pra mim é isso. E todo mundo que acha que empreende, de certa forma é isso. Porque a energia criativa, ela vem da paixão, né? E depois ela vem toda a parte de execução e por aí vai, né? Perfeito. Aurora, queria agradecer, foi um baita bate-papo e olha que eu encurtei diversos temas que a gente poderia ramificar para vários caminhos, dava para fazer vários capítulos derivados dessa conversa, foi um grande prazer e queria agradecer e ouvir de você que mensagem final que você quer deixar. Primeiro, muito obrigada. Achei incrível o teu podcast e achei incrível o entorno que está dentro desse podcast. A gente até vai conversar. Fiquei super interessada. E eu acho que é isso. Acho que o que você está fazendo, Léo, ajuda muitas pessoas, né? Porque leva mensagem, leva muitas vezes um determinado ponto, né? Que a pessoa está vivendo e aquilo pode ser uma luz para ela poder seguir. Então, assim, primeiro, parabéns. E eu acho que a grande mensagem é essa. O quanto pode ser transformador, né? Cada mensagem, cada coisa que a gente está dividindo aqui juntos para as pessoas que estão ouvindo. E para quem quiser te achar, LinkedIn? LinkedIn. O meu Instagram é fechado porque eu não tenho muita paciência, entendeu? Mas LinkedIn, com certeza. LinkedIn é aberto e fica à vontade. Tá bom. Às vezes eu demoro para responder. Sem problema. O pessoal vai eventualmente encher o saco por lá. Aurora, obrigado. Queria agradecer também a audiência por acompanhar esse episódio incrível e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.